Bom dia. Começa o programa Opinião Agora, pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e hoje você pode também participar. Teremos aqui um bate-papo, uma conversa amigável, uma conversa gostosa com o médico Dr. Ronaldo Moschini, médico que também é especializado na área de ginecologia e também é vereador em Piracicaba. Dr. Ronaldo Moschini, que foi eleito vereador em seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Piracicaba pela coligação Democracia e Justiça Social. Foi eleito com 2.329 votos e apoiou o prefeito Gabriel Ferrato. Também o Dr. Ronaldo atende os convênios SUS, Hospital Unimed e diretor da maternidade do Hospital dos Fornecedores de Cana. Atende também a Clínica Dia e foi coordenador da Saúde da Mulher, o qual está deixando o cargo. Daqui a pouco nós vamos saber também o porquê o Dr. Ronaldo está deixando aí a Clínica da Saúde da Mulher. E já é cotado também para a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Piracicaba, tão logo iniciem-se as sessões camarárias que terminam o recesso agora em fevereiro. Você pode participar ao vivo pelas nossas redes sociais, o nosso MSN, opiniãoagora40uhf@gmail.com. O nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com, e a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Daqui a pouco também vamos falar aqui das notícias das primeiras páginas dos jornais, a Gazeta de Piracicaba, que já é nosso parceiro aqui no programa Opinião Agora. Vamos falar também do Jornal de Piracicaba e da Tribuna Piracicabana. Bom, primeiramente, Dr. Ronaldo Moschini, muito bom dia, é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa e obrigado por ter aceito o convite e participar conosco. Bom dia, Marcelo. Eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da TV Opinião e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje presente com vocês para que possamos discutir assuntos importantes. Dr. Ronaldo, o senhor é piracicabano nato, ou seja, nascido em Piracicaba. E como se deu a iniciativa de estudar a área de medicina? Bom, tenho um orgulho muito grande de ser piracicabano, nascido em Piracicaba há 50 anos e convivi toda a minha infância, minha mocidade em Piracicaba, participei de clubes, fui atleta, e tive uma passagem muito representativa em Piracicaba. Saí de Piracicaba aos 17 anos, onde fui morar no estado do Rio de Janeiro, fazer medicina, e depois de concluído todo o curso de medicina, ter me graduado como médico, retornei a São Paulo, cidade de São Paulo, onde fiz minha residência médica, minha pós-graduação, e como sonho de todo piracicabano é retornar à terra natal, eu retornei a Piracicaba, que eu tinha um grande desejo de ser médico na minha cidade, porque eu via muitos médicos na cidade e achava muito bonito o trabalho deles. E quando visitava algum doente no hospital, visita social à família e algo mais, eu achava muito bonito o trabalho dos médicos aqui na nossa cidade. E com isso, retornei a Piracicaba e sou médico aqui em Piracicaba já há 20 anos, com muito orgulho. Doutor Ronaldo, médico há 20 anos, então, diga-se de passagem, é um brilhante profissional, e até mesmo porque nós temos conhecimento do profissionalismo do Dr. Ronaldo Moschini na área de medicina. E além da medicina, essa preocupação que o senhor teve com o povo piracicabano de cuidar, de tratar, além da medicina, o que o influenciou também a entrar para a área política? Bom, como médico já há 27 anos, há 20 anos em Piracicaba, e permaneci 7 anos em São Paulo, fazendo minha residência, pós-graduação e tudo mais, mas já formado há 27 anos. Me formei muito jovem, por sinal fui condecorado como aluno caçula da turma, o aluno mais novo da turma, uma placa de prata, que me deixa muito honrado e honroso por isso. E participei de cargos de coordenação por todos os lugares onde passei. Em Piracicaba, no meu início da minha atuação em Piracicaba, quem se recorda do pronto-socorro que se tinha próximo ao Teatro Municipal, o Dr. Ronaldo iniciou por ali, como todos, a maioria dos médicos iniciaram, e ali fui diretor daquele pronto-socorro, quando a doutora Márcia Pacheco ainda era nossa secretária da Saúde, onde minha atuação começou ali com os cargos eletivos.
Depois ocupei cargos nos conselhos da Unimed, fui membro do conselho técnico, do conselho fiscal por 3 mandatos, retornei ao conselho técnico e sempre fiz parte desses cargos. Assumi a direção do hospital, da maternidade do Hospital dos Fornecedores de Cana, onde já estou há alguns anos trabalhando. Fui coordenador da saúde da mulher no governo do nosso querido prefeito Vargas Negre e despertou interesse pelo legislativo. Por quê? Bom, primeiro porque minha vida se encontra de uma forma mais tranquila e com mais tempo a me dedicar a essa linda comunidade piracicabana. Eu tenho um filho só, que já é médico, que é meu orgulho também, é médico em São Paulo, ele é oncologista, cuida dos cânceres e está no hospital especializado em São Paulo. Então, com isso, me vi mais tranquilo na vida e para poder me dedicar ao próximo. E sempre tive o interesse do poder, mas do poder fazer, do poder ser algo a alguém e não do poder ter. Eu sempre fui muito simples, sempre vivi de uma forma simples e sempre gostei de trabalhar para o próximo. Sempre fui envolvido com a nossa população, nossa comunidade e com isso me traz uma satisfação muito grande desse envolvimento com a nossa população. Doutor Ronaldo, o senhor disse aí que o senhor tem um filho que é médico, né? Então, tanto o doutor Ronaldo como o filho começaram muito cedo nessa área, né? O filho seguiu a carreira do pai, influenciou o fato do senhor ser médico, influenciou também o filho a seguir essa carreira, ou não, ele ficou à vontade para escolher a faculdade que ele desejaria fazer? Não, eu acho que há uma influência muito grande, sim, até pela luta do pai, de ver o pai dormindo 5 noites fora de casa, dando plantões. Então sempre há uma influência, assim. E meu filho, aos domingos, quando ia passar visita nas maternidades, às vezes eu acabava levando junto comigo e deixava ele na sala de espera do hospital. Eu acho que por ver aquele trânsito de médicos e tudo mais, eu acho que despertou um interesse bastante grande. Ele tinha o interesse de ser piloto de avião e ser médico da Força Aérea Brasileira. E por uma questão de daltonismo, ele foi banido da aviação, mas conseguiu sua carteira de piloto privado, é piloto de avião, pilota avião, mas não pôde dar seguimento. E com isso ele partiu para o lado da oncologia, fez medicina, é um oncologista em São Paulo, está no Hospital do Servidor Público Estadual e desenvolve uma atividade muito bonita. Ele tem um alto astral, é meu único filho, e ele traz muita esperança, muita alegria para os seus pacientes, porque quem conhece sabe, o Vinícius, meu filho, tem um alto astral e passa muito isso para os seus pacientes. Com isso, eu tenho certeza que melhora a imunidade dos pacientes para a resposta ao câncer. E já fica aqui o convite, doutor Moschini, quando o doutor Vinícius estiver em Piracicaba, tiver a oportunidade de passar aqui pelo programa Opinião Agora e também falar um pouco da sua experiência médica, principalmente o setor oncológico, que hoje é uma parte das doenças que preocupa muito o paciente, principalmente quando ele descobre que ele está acometido de um câncer. Então já fica feito o convite ao Dr. Vinícius, quero deixar aqui registrado o meu grande abraço e fica feito o convite para vir aqui conosco também fazer um bate-papo. Doutor Moschini, nós estamos ao vivo pelo canal 40, pela Rede Opinião, canal 40 UHF, e nós estamos também recebendo as perguntas dos internautas. Você, internauta, que quiser participar conosco, você pode acessar os nossos endereços através do nosso e-mail. Primeiro o nosso MSN, que é opiniãoagora40hf@gmail.com. Você está vendo aí na tela. O nosso e-mail é opiniãoagora@peunoticias.com e a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Nós temos aqui, doutor Ronaldo, nós vamos falar mais sobre a sua área médica. Nós já temos algumas perguntas de alguns internautas. Antes, porém, lembrar que o doutor Ronaldo, além de também fazer parte do SUS, do Hospital da Cana, fazer parte também do Hospital Unimed, ele também é médico do SAMU. E, aliás, o SAMU, que é um serviço que o SUS presta ao povo, não só aos piracicabanos, doutor Ronaldo, bem como a toda a população a nível de Brasil. É um serviço muito profissional, um serviço que se trata de amor, de carinho, mas tem algumas coisas que às vezes a gente observa, principalmente em relação à população
quando uma ambulância do SAMU está ali no trânsito com aquela pressa, tentando salvar uma vida, e ainda existem aqueles motoristas irresponsáveis que não abrem caminho para passar a ambulância. Ninguém melhor para dar um recado para esses motoristas, doutor Ronaldo, do que o senhor, que é médico do SAMU e passa por essa necessidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho seu no SAMU e a necessidade do motorista, quando vir uma viatura, toda viatura, a polícia, guarda civil, mas o SAMU é essencial, o SAMU, o resgate. Gostaria que o senhor transmitisse esse recado para o nosso telespectador. Bom, eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de trabalho do SAMU, os médicos, enfermeiros, socorristas, todos que lá trabalham, aqueles que têm trabalhos burocráticos, aqueles que são operacionais no SAMU. Gostaria de cumprimentá-los a todos e parabenizá-los por esse lindo trabalho que vocês desenvolvem na nossa comunidade. Muitas vidas foram salvas pelo nosso SAMU. Eu gostaria de alertar a população que as viaturas do SAMU e as ambulâncias que estão com a sirene ligada, procurem facilitar o seu trânsito, o seu trajeto, tirando os carros assim que possível, deixar caminho livre, porque nós sabemos que quando nós estamos em ocorrências, e que 1 minuto, 30 segundos, 5 segundos sequer pode salvar uma vida. E quando nossa sirene está acionada, é porque nós estamos numa situação de emergência. Então, facilitem o trajeto e o trânsito dessas nossas viaturas. O SAMU faz um trabalho muito bonito na cidade de Piracicaba. Nós temos 2 unidades de saúde avançada e uma média de 12 unidades de saúde básica. E quando no telefone o controle operacional faz algumas perguntas, gostaria que a população entendesse, nós não estamos perdendo tempo não, porque quando ali nós iniciamos as perguntas, muitas das viaturas já foram colocadas no destino e já estão na rua a caminho. E nós estamos na Avenida Dr. Paulo de Moraes, Piracicaba é uma cidade grande e às vezes demora um pouco, mesmo que com a sirene ligada e acionada, e que nós, por mais rápido que nós tentemos chegar ao local, há uma demanda de tempo e isso às vezes desespera um pouco a população. Mas quando você está falando no telefone 192, saiba que essa viatura já está destinada ao local e já está na rua. Então não se preocupe em ficar passando as informações. Nós não estamos perdendo tempo não, nós estamos muito preocupados com a vida de vocês. E o socorro já iniciou, já está sendo prestado a partir do momento que você começa a falar no telefone 192. Eu trabalho no SAMU num dia bastante difícil, que são sábados, faço sábados alternados, 24 horas, é um plantão bastante difícil, mas nós somos em 2 médicos e nós estamos sempre prontos a sair nas emergências. Muitas das vezes a gente nem retorna à base e já de uma emergência mesmo a gente retoma a próxima. Então eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo tão bonito e que deve ser sempre parabenizado. Eu gostaria que a população também fizesse elogios, né? O telefone 156 também serve para você registrar os seus elogios. E o SAMU tem um trabalho muito bonito na cidade, que eu gostaria de relevar esse trabalho e tenho um orgulho muito grande de fazer parte daquele lindo grupo que eu falo, são os Anjos da Guarda. Muito bem, eu endosso as palavras do senhor, Dr. Ronaldo Moschini, vereador agora também em Piracicaba, até mesmo porque é fácil você ligar para o SAMU, você responder as perguntas que são feitas. E se houver aí um atraso, é muito fácil você pegar o telefone, ligar no 156, ir para o jornal, ir para a televisão e dizer assim, eu chamei o SAMU, demorou tanto tempo. Mas quando você vê que o socorro do SAMU é essencial na vida do acidentado, do enfermo, também não encontre dificuldade em ligar no 156 e dizer assim, olha, eu sou fulano de tal, quero registrar aqui, eu precisei ser atendido pelo SAMU, fui atendido pelo médico tal, pelo enfermeiro tal, estou registrando os meus elogios ao trabalho do SAMU, porque o maior defeito do brasileiro, gente, é criticar.
né? E só faz crítica destrutiva, construtiva ninguém faz. Então aprenda a fazer elogios, críticas construtivas que ajudem também no desempenho do trabalho. Doutor Ronaldo, nós temos uma pergunta aqui da Elizabeth Pereira, até o senhor já respondeu, ela perguntou por que a questão de tantas perguntas quando acionado o SAMU. E na sequência ela pergunta o seguinte, quando num acidente é acionada uma viatura do SAMU ou do resgate, que nós vamos falar em especial ao SAMU, que é a área do Dr. Ronaldo, a pessoa que parou de pronto, enquanto ela acionou a ambulância do SAMU e ela está ali aguardando com o acidentado ou com o enfermo a chegada do SAMU, qual o procedimento que ela deve tomar em relação aos primeiros atendimentos por um civil que não entende nada de medicina, não entende nada de atendimento? Mas o senhor vai responder para nós daqui a pouquinho, logo após o nosso comercial. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos em seguida. Não saia daí, nós estamos ao vivo, participe através das nossas redes sociais. Voltamos já. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo, estou conversando com o Dr. Ronaldo Moschini. Dr. Ronaldo, que é médico ginecologista e também é vereador eleito por Piracicaba em seu primeiro mandato. Dr. Ronaldo, falando em vereador, o senhor já passou pela Câmara no mandato na gestão anterior, quando no afastamento de um vereador o senhor assumiu uma cadeira, é isso, né? O senhor ficou acho que por 30 dias. Isso, na eleição retrasada, na verdade, né, eu fui contemplado com 2.601 votos e fiquei como o primeiro suplente do Partido Progressista. E no afastamento do Capitão Gomes, do nosso querido Capitão Gomes, por motivo de doença, eu ocupei a cadeira do Capitão Gomes e permaneci na Câmara por um tempo, onde deu para ter todo o conhecimento da dinâmica das sessões da Câmara de Vereadores e foi, na verdade, um belíssimo estágio. E tão logo eu cedi a cadeira e de uma forma muito satisfeita ao Capitão Gomes, que retornou e recuperado, que é o mais importante de tudo, porque é tão difícil você assumir uma cadeira quando um vereador está enfermo, né? Então, mas tão logo o nosso querido Capitão Gomes retornou e eu acabei saindo da Câmara, mas muito satisfeito, porque ali deu para a gente fincar uma bandeira, colocar um projeto, alguns requerimentos. Eu participei de 3 sessões solenes, presidi 3 sessões solenes, então foi muito proveitoso para mim essa passagem e foi um belíssimo estágio. Com isso, como é de interesse e a gente não arreda o pé, como se falam, né? Eu saí candidato novamente, porque é um ideal político de um homem, né? De ser um homem público, além de ser um médico voltado muito a essa nossa querida população. Muito bem. E voltando então à pergunta do primeiro bloco, da Elizabeth Pereira, onde ela perguntou sobre o primeiro atendimento, quando, pelo que vemos aqui, a pergunta dela, resumidamente, vou explicar o que ela pergunta. Quando você está passando numa determinada via da cidade, você se depara com um acidente ocorrido naquele momento, às vezes você até vê o acidente acontecer. Então você desce do seu veículo, né, e já presta ali um socorro, aciona o SAMU e nesse período de tempo em que o SAMU está vindo, qual o procedimento que a pessoa deve tomar uma vez que, doutor Moschini, ela não tem conhecimento nenhum sobre o caso? Elizabeth Pereira, meus cumprimentos, eu gostaria de estar auxiliando você com essa resposta. Bom, primeiramente, quando a pessoa liga no 192, aquele número de perguntas é para qualificar a gravidade do atendimento e a complexidade do atendimento que nós estamos prestando. Então, é para saber se a unidade que nós devemos enviar é a unidade de saúde avançado ou unidade de suporte básico ou unidade de suporte avançado. A unidade de suporte avançado, ela tem uma diferença. É uma viatura, uma ambulância especializada para atendimentos mais graves, no entanto que ela tem respirador mecânico, ventiladores artificiais, respiradores mecânicos, ela tem todo o suporte para um atendimento emergencial de um paciente grave. Pode dizer que é uma UTI, doutor? É uma ambulância, uma UTI móvel. É uma ambulância UTI móvel
com médico e enfermeira com graduação, com faculdade, e motorista, socorrista, com cursos, inúmeros cursos de socorro em vias públicas. Então, quando nós realizamos as perguntas, não se preocupem em responder, você não está perdendo tempo não, como eu já disse, porque quando nós detectamos que aquilo é uma emergência e que aquilo tem que ser prestado socorro de imediato, é dito para nós como código 3 ou setor vermelho. Então essa viatura já está na rua, já está com o médico, já está com a sirene acionada e já está aí passando por todo o trânsito nosso da cidade de Piracicaba e tão logo chegando ao local. Bom, o que se deve fazer com o acidentado, né? Primeiramente é dar segurança ao acidentado para que ele não seja atropelado, tá? Então, muitas das vezes, quando nós chegamos no local, nós somos ainda os primeiros a chegar, né? E procurar mais rápido possível acionar o SAMU, tá? 192 ou o resgate 193. Nós trabalhamos em conjunto. A ligação chegando ao resgate, que é o 193 do Corpo de Bombeiro, ela aciona o SAMU também, e a ligação chegando ao SAMU, nós também acionamos o resgate, porque muitas das vezes prestamos esse atendimento em comum. Muitas das vezes vocês passam por um acidente e vocês veem lá a viatura vermelha do Corpo de Bombeiros, que é o resgate 193, e a viatura branca do SAMU, com as insígnias do SAMU, que é o 192, nós trabalhamos em conjunto. E às vezes necessitamos até de um suporte maior do Corpo de Bombeiros, onde eles têm os caminhões apropriados, com tesouras hidráulicas e tudo mais, para cortar lata, para que possamos tirar presos em ferragens. Primeiro, um conselho que eu dou é manter a calma. Segundo, proteger o acidentado, porque normalmente ele está no meio de uma via pública. Sinalizar, colocar triângulos, sinalizações, para que não gere um outro acidente. Muitas das vezes já deparamos com um acidente gerando outro, tá? Já vimos às vezes dentro do próprio acidente acontecer um novo atropelamento. Não aglomerem no local do acidente, não parem os seus carros nos acostamentos, porque realmente é problemático, pode gerar outros acidentes. Façam somente contato telefônico com o SAMU 192, exponham a gravidade do caso, como você viu o acidente, como você passou e viu o acidente. E quando parar, tomar o máximo de cuidado. Primeiro, para que você não seja mais um acidentado. Segundo, somente dê segurança, sinalize e mantenha o paciente deitado, calmo. Não ponha esse acidentado em nenhum carro, não tirem ele do chão, não mexam com ele, tá? Somente se preocupem com as vias aéreas dele. Se ele estiver se engasgando com sangue, às vezes você pode, com um paninho qualquer, fazer ali uma limpezinha para que ajude e mantenha ele mais calmo possível, acalmando, dizendo que a viatura, a ambulância do SAMU já está chegando e um socorro apropriado para aquele momento, para aquele paciente, para aquele acidentado, também já foi providenciado. Então, logo nós estamos no local e tomando as medidas mais corretas possíveis para um atendimento. Não mobilizem, não mexam com o acidentado. Ele pode ser um tetraplégico, ele pode ter uma lesão medular, e em qualquer movimento não apropriado pode tornar ele paralítico para sempre. Muito bem, tá aí. Então, essas são algumas dicas que o Dr. Ronaldo Moschini da Silva, médico ginecologista, médico do SAMU e também vereador em Piracicaba, está aqui passando para você, telespectador. E detalhe, é uma consulta gratuita, porque são informações básicas que às vezes nós não temos e acabamos errando na hora de socorrer ali o que está enferma. Doutor Moschini, ainda pegando uma carona nessa resposta do senhor, os casos da convulsão, que geralmente o pessoal fala assim, coloca o dedo na língua dele, puxa a língua, porque vai enrolar a língua, vai afogar, isso existe, é real mesmo, a pessoa ele pode tomar essa decisão, essa iniciativa? Em caso do paciente em crise convulsiva, aquele paciente que está se batendo e no momento da crise, um conselho só nós damos: mantenha esse paciente em decúbito lateral e proteja só a cabeça para que ele não tenha trauma craniano, mas não ponha a mão dentro da boca dele, não puxe a língua dele para fora, não há essa necessidade.
a única necessidade maior é mantê-lo em decúbito lateral, para que ele não acabe se asfixiando com aquela cialorreia ou hipersalivação ou aquele excesso de saliva, porque normalmente eles podem morder a língua também, mas esse tipo de atendimento para o leigo é somente manter o paciente de decúbito lateral e proteger a sua cabeça para que ele não faça um trauma de crânio. E acione o SAMU mais rápido possível, porque as crises convulsivas são consideradas código 3 e nós somos acionados, e para nós existe um caráter que nós denominamos lá no SAMU, que é chamado de vermelho, onde esse atendimento é priorizado e essa viatura vai acionada as suas sirenes. Muito bem. Entrando agora na sua área específica, doutor Ronaldo, ginecologista, eu digo área específica porque o doutor Ronaldo se especializou nessa área. E o SAMU, enquanto médico do SAMU, ele também toma todas as providências. Agora, na área de ginecologia, nós temos aqui, já recebemos diversas perguntas de vários internautas. Mais uma vez, eu quero agradecer os internautas que estão correspondendo conosco. A primeira pergunta vem de Rio das Pedras. Nossa audiência em Rio das Pedras é bastante grande, quero agradecer e mandar um abraço ao povo de Rio das Pedras. A Juliana Ferreira pergunta o seguinte: em que idade deve ser feita a primeira consulta ao ginecologista? Olha, hoje a primeira consulta ao ginecologista deve ser sempre precoce, até porque há hoje precocidade para o início da vida sexual, como demanda as pesquisas, e então nós sempre aconselhamos para que as moças tenham as suas mamãezinhas como as suas melhores amigas, exponham o problema para seus familiares, principalmente para sua mãe, seja bastante amiga, converse bastante. A todas as mães, mantenham diálogo com suas filhas, com seus filhos também, com os homens e mulheres, e procurem saber mais de como as coisas se passam dentro de sua casa. Hoje existe um número ainda de gestações na adolescência que nos preocupa, apesar de estar caindo um pouco esses índices, e nós temos uma preocupação especial com isso. Então, ao início da vida sexual mais precoce, hoje nessa nova geração, depois de uma consulta ginecológica ser mais precoce. Acredito que é assim que inicia as menstruações, até porque as primeiras menstruações são totalmente irregulares por uma insuficiência ainda na produção hormonal, pelos ovários, hipotálamo, hipófise, e por uma imaturidade desse eixo hormonal, as meninas têm uma irregularidade menstrual ainda importante no seu início, e com isso é importante a orientação do médico ginecologista, e também para que se façam prevenção de gestação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E pedimos também que as mães procurem acompanhar as filhas nos ginecologistas, né? Porque é tão importante a orientação da mãe, da filha, e ver essa proximidade dessa relação, né, da filha com a mãe, e às vezes expondo os problemas para a mãe, como pela proximidade, e a mãe levando as suas filhas adolescentes ao médico ginecologista. Em Piracicaba nós temos o Centro de Atenção à Saúde do Menor e do Adolescente, que é o CASAP, e o CASAP é uma unidade que trata desde a orientação dos adolescentes, os programas que tem, os grupos que tem no CASAP, e ensinando desde planejamento familiar, ensinando desde métodos para se evitar doenças sexualmente transmissíveis, e fazendo todo esse conjunto de orientações. Muito bem. A Gisele Penalva, lá do bairro Morada do Sol, pergunta, ela faz 3 perguntas, doutor Moschini, em uma só. É perigoso ter cólica? Isso é uma doença? Qual é o segredo para não ter mais cólicas? E já em seguida ela pergunta também, é impossível engravidar na pausa do anticoncepcional entre uma cartela e outra? Bom, as cólicas menstruais, para nós ela tem um nome, chama dismenorreia. E a cólica menstrual, ou seja, a dismenorreia, ela pode ser primária, ou seja, sem causa. Então, muitas das mocinhas hoje têm cólicas menstruais desde o início da menstruação,
da primeira menstruação, que é chamado de menarca, ou mesmo às vezes ela pode ter, depois de 4 anos de iniciado as suas menstruações, iniciar com cólicas. E essas cólicas, a dismenorreia, muitas das vezes requer atendimento em unidades de pronto atendimento, ou no seu convênio, ou mesmo no SUS, às vezes tendo que fazer medicação endovenosa. Mas com a consulta ginecológica, nós conseguimos controlar bastante essas cólicas com o uso de anti-inflamatório não hormonal, sempre orientado pelo médico, evitando a automedicação. Esses medicamentos controlam bastante a cólica. E é importante também investigar com exame clínico, ginecológico, e às vezes temos que recorrer à ultrassonografia pélvica, no caso das mocinhas virgens, e a ultrassonografia endovaginal para avaliar os ovários quando essa moça já iniciou a sua vida sexual. Então, a consulta ginecológica impera e se faz presente. Nós temos aqui uma pergunta da Ângela. A Ângela é do município de Saltinho. Também nosso muito obrigado a Saltinho, que nos assiste nesse momento, nos acompanha pelo canal 40 UHF, é o programa Opinião Agora. A menstruação irregular pode ser indício de problema de saúde? E quando se inicia a primeira menstruação na menina, com que idade? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, doutor Moschini. Nós vamos novamente para mais um comercial e voltamos a seguir. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora, pela Rede Opinião de TV, no canal 40 UHF. Eu tenho aqui hoje a honra de fazer um bate-papo gostoso, um bate-papo tranquilo. Quando eu falo tranquilo, é porque quando você entrevista um profissional que ele tem um vasto conhecimento da área, não só em que ele trabalha, que ele atua, bem como da área em que se refere às perguntas que estão sendo feitas, a gente fica à vontade, não só o entrevistado, como também o entrevistador. Então, mais uma vez, agradecer aqui ao Dr. Ronaldo Moschini da Silva, que hoje se dispôs de seu tempo para vir até aqui falar conosco hoje, fazer esse bate-papo gostoso e levar até você, telespectador, informações que você precisa saber. E às vezes é normal em nós brasileiros não termos a iniciativa de procurar um médico para saber as informações necessárias. E hoje, através do canal 40, você está tendo aí uma aula e uma explicação, uma ampla explanação de como cuidar da sua saúde na área ginecológica. Eu quero agora falar um pouco das matérias dos jornais. Primeiro jornal, a primeira matéria é a Gazeta de Piracicaba. Qual é a câmera que vai? Já está aí. O governo quer ampliar a participação popular. O secretário de governo, José Antônio de Godoy, diz que um dos desafios desta gestão é ampliar a participação da população no governo. Isso é muito importante, até mesmo porque o povo tem a total liberdade de ir até o prefeito, chegar até o prefeito, até o vice-prefeito da cidade, os secretários, os nossos vereadores e negociar aí as necessidades do município. A Tribuna Piracicabana traz como título: Programa de primeira página, Programa Federal para a Safra é inacessível, critica Coplacana. Critérios de seleção para receber as linhas de crédito do Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais, ProRenova, explica José Coral. Aliás, quero mandar um forte abraço ao nosso querido amigo José Coral e também convidá-lo a estar aqui para falar conosco. José Coral, que é vice-presidente da Cooperativa dos Plantadores de Cana e também é presidente do Hospital dos Fornecedores de Cana. Ele diz que excluem pequenos e médios produtores, o caso da região de Piracicaba. No Jornal de Piracicaba, ainda aquela questão do movimento prepara terceiro ato contra ônibus e aguarda a posição do prefeito Gabriel Ferrato. Integrantes do movimento Pula Catraca, formado por membros do Reaja Piracicaba, estudantes e outros grupos de protestos existentes na cidade, preparam para sábado, no TCI, o Terminal Central de Integração, o terceiro ato contra o aumento da tarifa de ônibus e aguarda uma reunião com o prefeito Gabriel Ferrato para discutir o assunto. Ontem, eles levaram as principais demandas para a melhoria do transporte público ao secretário José Antônio de Godoy, que foi convidado, secretário de governo, que foi convidado a andar de coletivo para ver as condições enfrentadas pelos usuários. No sábado, o protesto terminou com invasão no terminal e até o uso do spray de pimenta contra manifestantes. O que eu queria saber é se o secretário teve aí, essa humildade, essa iniciativa de andar de coletivo, de ônibus coletivo, para o secretário sentir na pele o que é usar um ônibus coletivo em péssimas condições, más condições.
Um ônibus que não é digno do cidadão piracicabano, que paga os seus impostos, que recolhe os seus impostos e que tem os seus direitos a andar nessas carroças que transportam o povo piracicabano. E falo abertamente porque é uma realidade. Eu uso ônibus e sei do estado das condições. E infelizmente nós andamos hoje de carroça na cidade. Aliás, carroça é até, sabe, um termo abusivo falar, porque tem carroças aí de muitos amigos que conheço que estão em melhores condições do que os ônibus da cidade. Então precisa aí o prefeito Gabriel Ferrato e o nosso secretário de transporte, o Genival Sampaio, tomar uma posição urgente sobre o assunto. E já fica aqui aberto o programa Opinião Agora, as portas estão abertas para tanto o secretário como o prefeito Gabriel Ferrato vir até aqui e pelo menos dar uma explicação ao povo piracicabano sobre essas condições péssimas do nosso transporte coletivo. E nós trouxemos aqui também a Folha de São Paulo. Olha, isso aqui que mais intriga ao piracicabano e até a nós que estamos aqui apresentando o programa. São Paulo e Rio de Janeiro adiam um reajuste de ônibus para frear a inflação. Agora presta atenção, olha o tamanho de São Paulo, o quanto o ônibus coletivo é usado em São Paulo. E a tarifa de ônibus hoje, ela custa R$3. Olha o tamanho do Rio de Janeiro, a tarifa de ônibus custa R$2,75. Porto Alegre, R$2,85. Salvador, R$2,80. Brasília, R$3. E Piracicaba, R$3,40. É por isso que o povo considera abusivo, vai mesmo fazer manifestação, tem o direito de fazer o protesto, só que com detalhe, faça um protesto inteligente e educado, porque no grito e no vandalismo você não vai conseguir nada. Eu quero elogiar aqui mais uma vez a administração, a nova administração que está chegando com planos, inclusive o plano do prefeito Gabriel Ferrato chama Plano Verdade. Elogiamos aqui porque sabemos e confiamos de que realmente a nova administração vai fazer um trabalho excelente. Mas para isso precisa já essas primeiras bombas que estão surgindo aí, como é o caso do transporte coletivo, precisa sim que o prefeito Gabriel e o secretário de transporte dê uma opinião, pelo menos dê aí uma satisfação, quais são as medidas iniciais que eles vão tomar, porque está difícil. Como diz o meu amigo Boris Casoy, está uma vergonha. Aliás, vereador Ronaldo Moschini, estamos falando na área de saúde, mas qual a sua posição quanto a essa manifestação e essa indignação do povo piracicabano em relação ao aumento abusivo, como está sendo considerado pelos nossos munícipes, e também a situação péssima dos carros hoje em Piracicaba? Toda manifestação, a gente sabe que faz parte e é bem-vinda, desde que tenha ordem, né? Então, manifestar, solicitar, sugerir, faz parte, né? E eu acho que cabe ao governo rever essa situação e dar melhor qualidade do transporte coletivo à nossa comunidade piracicabana. E já o telespectador que nos assiste nesse momento, quero pedir licença ao vereador Ronaldo Moschini e dizer que o vereador também está aí à disposição, afinal de contas, o parlamentar, o vereador, a função dele é fazer as leis e legislar. Então está aí também o nosso competente vereador, Ronaldo Moschini, a prova de sua competência e a sua eleição para este mandato e com grande êxito, o vereador Ronaldo Moschini. Nós vamos falar do tempo agora, né? É o tempo na cidade de Piracicaba. Nós estamos hoje, aí como vocês podem ver as imagens, a cidade está totalmente tomada aí pelas chuvas, alguns momentos nublado, alguns momentos chuvosos. A temperatura máxima gira em torno de 27 graus e a mínima em torno de 20 graus. O índice é moderado e a previsão do tempo é de mais chuvas para hoje, para amanhã e possivelmente uma melhora na sexta-feira. Mas por enquanto o que podemos esperar da nossa cidade são chuvas. Tentamos entrar em contato com o Razano, que faz parte hoje da Defesa Civil, não tivemos ainda retorno do Razano. Nós chamamos ele pelo rádio até para perguntar, interrogá-lo sobre os perigos ou sobre a zona de risco da cidade em relação às chuvas que caem aí sem interrupção. Mas até o momento, este momento que estamos desta edição, nós não tivemos ainda o retorno, o atendimento do Razano. O Razano, que é
o diretor responsável pela Defesa Civil de Piracicaba. Estamos aguardando o Razano nos procurar para dar a informação que é necessária, viu, Razano? Estamos chamando o senhor no rádio porque essa informação é necessária. Então compete ao senhor nos responder. Aliás, responder para o povo piracicabano. Dr. Ronaldo Moschini, nós temos uma pergunta aqui ainda na área de ginecologia. O Wagner do Tupi, ele pergunta o seguinte: vasectomia, aliás, perdão, antes de terminar o outro bloco, nós tivemos uma pergunta que foi colocada por uma internauta de Saltinho. Ela perguntou o seguinte, sobre a menstruação, a menstruação irregular, se ela pode ser indício de problemas de saúde e com quantos anos a menina tem a primeira menstruação. Ficaram duas perguntas aí ainda sem ser respondidas. Uma delas é se pode adquirir a gestação no intervalo das pílulas anticoncepcionais, entre o término de uma cartela e o início de outra. Sim. Normalmente não tem esse risco. Esse período que você não usa anticoncepcional, o seu ciclo hormonal, na verdade, não permite que você engravide. Você está totalmente fora daquele período que seria período ovulatório, que está bloqueado pelo uso do anticoncepcional oral. Outra coisa, o início das menstruações, chamado de menarca. Hoje nós temos uma precocidade desse eixo hipotálamo hipofisário ovariano através da maturidade mais rápida, e com isso nós temos hoje mocinhas, meninas, já iniciando suas menstruações em torno de 10 anos e 11 anos, coisa que na época das nossas mamães, elas iniciavam as menstruações em torno de 13, 14 anos, e dos nossos avós em torno de 14 a 15 anos. Por que essa precocidade? Porque está muito envolvido com o sistema psicoemocional, e hoje nós temos mais acesso à internet, mais acesso a todas essas informações, TVs e tudo mais, e mostrando imagens mais erotizadas e tudo mais, despertando mais uma sensualidade, um erotismo, e com isso há um amadurecimento maior do ponto de vista psicoemocional, através dos neurohormônios, endorfinas, serotoninas, histaminas e tudo mais, trazendo uma precocidade do eixo de produção hormonal. Com isso, hoje as mocinhas já iniciam as suas menstruações em torno de 10 a 11 anos de idade. Não se assustem se a sua filha, com 11 anos de idade, iniciar a primeira menstruação, que é chamado de menarca. E os primeiros anos são irregulares. Pode-se menstruar 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, ou uma vez a cada 3 meses. Isso denota que isso é totalmente normal, por uma imaturidade na produção dos hormônios pelos ovários. Então isso acontece e não há necessidade da consulta por esse motivo. Há necessidade sim da consulta para orientações e saber que isso é normal. Em relação à irregularidade menstrual, se há necessidade ou não da consulta e da preocupação se isso é uma doença ou não, tudo depende da idade, né? Você ter uma irregularidade menstrual aos 18, 20, 25, 30 anos, há uma necessidade sim de ser investigado. Sabe-se que quem rege a menstruação é o útero, através dos hormônios produzidos pelos ovários, que é o estrogênio e progesterona. São 2 hormônios que eles fazem o útero, a parte interna, que é chamado de endométrio, a formar a menstruação, descamar a menstruação, tá? A eliminar essa menstruação através da cavidade vaginal. Mas quem comanda os ovários são 2 glândulazinhas que nós temos dentro da cabeça, que chama hipotálamo e hipófise. Então tudo começa aqui dentro da nossa cabeça, das mocinhas, através dessas 2 glândulas que regem o ovário, que estão dentro da cavidade pélvica do abdômen, e o ovário rege o útero. Ele manda informações, então há comandos. O útero é comandado pelos hormônios ovarianos e o ovário é comandado pelos hormônios da hipófise e hipotálamo. Então o que cabe ao ginecologista? Fazer um estudo hormonal desse eixo. Então, e também ver se esses ovários não têm cistos, se não são policísticos, micropolicísticos e tudo mais. Isso é o motivo da necessidade da consulta ginecológica. Muito bem. E passando para a pergunta do nosso internauta do Tupi, Dr. Ronaldo, que pergunta o seguinte: a vasectomia, é o Wagner lá do Tupi, a vasectomia, quais são os riscos para o homem
Qual a opinião do senhor e o que o senhor recomenda para quem pretende fazer a vasectomia? Bom, eu recomendo a todos os casais que têm interesse de ter um método cirúrgico e definitivo, que os homens se proponham a realizar a vasectomia. Vasectomia é uma pequena cirurgia, é feita ambulatorialmente, ou seja, no consultório. Nós temos um programa municipal maravilhoso, que ele funciona dentro de uma unidade chamada SESM, na Rua Santa Cruz, onde os pacientes são encaminhados via Unidade Básica de Saúde e Programa da Saúde da Família, com carta fornecida pelo médico e a enfermeira encarregada administrativa das unidades básicas de saúde e Programa da Saúde da Família, e que são nos encaminhados esses pacientes, onde eles participam de palestra com o Dr. Ronaldo Moschini mesmo. Eu sou médico palestrante lá. Todas as quintas-feiras eu forneço uma palestra para 40 casais, e lembrar que a palestra não é só para você que vai fazer vasectomia, é para sua esposa também, para ela saber o que é uma vasectomia, qual é o processo e método que vocês escolheram e que você vai passar. Vasectomia é extremamente segura, é uma pequena cirurgia com anestesia local. A anestesia é feita na pele, para que o médico possa cortar a pelezinha em torno de meio centímetro do lado direito e esquerdo, onde passa o canalzinho deferente embaixo, que nós vamos separar o canal deferente. E com isso você, 3 meses depois, realiza um exame chamado espermograma, para ver que realmente já está zerado, que não tem mais passagem de espermatozoides, e você está tranquilo para a sua vida toda. A lei hoje determina que o homem tenha 25 anos e 2 filhos biológicos, ou seja, 2 filhos registrados em seu nome, que você contribuiu com a carga espermática sua para a geração desses 2 filhos. Então, se você está dentro desse protocolo, procure o serviço e peça que encaminhe você. Nós temos vaga, e esse serviço é de grande qualidade, é a pupila dos nossos olhos, dentro da nossa Secretaria Municipal de Saúde, onde eu sou um médico que trabalha com planejamento familiar, e de uma forma muito honrosa, e me sinto muito orgulhoso por poder ajudar a tantos homens nessa população de Piracicaba. Nós realizamos em torno de 50 casos mês, e os homens que procuram são muito beneficiados. Não tenham medo da sua potência sexual, não tenham medo da sua capacidade hormonal, porque o seu hormônio, que é chamado de testosterona, que é seu hormônio masculino, que lhe dá a sua potência sexual, quem produz esse hormônio são os testículos. E a cirurgia não envolve nada em relação ao seu testículo. O seu hormônio masculino continuará sendo o mesmo, e a sua potência sexual será sempre a mesma. Não há nenhum envolvimento com a sua parte, que os homens têm mais medo em relação à cirurgia, que é a alteração da sua potência sexual. Eu sempre digo aos homens, você passará a ficar melhor, porque pelo fato de você saber que sua mulher não precisa mais usar anticoncepcional oral, que expõe em risco a uma vida de uma mulher, que pode levar a embolia, a infarto, a hipertensão, a trombose e tudo mais, até cegueira, o uso de qualquer tipo de anticoncepcional, tem caso descrito na literatura mundial. Então, se você saber disso, que sua mulher amada, que é sua rainha, não há necessidade mais de utilizar desses métodos, já é uma grande satisfação. E de você saber que você também não contribui mais com o risco da passagem de espermatozoides, com isso engravidando mais sua esposa e podendo cuidar melhor dos seus filhos, com mais qualidade, fazendo que a sua renda se transforme para que seu filho amanhã seja um cidadão piracicabano e eleve o seu sobrenome. Seja amanhã um orgulho para você, para sua esposa e para os seus todos familiares. Muito bem respondido a pergunta pelo Dr. Ronaldo Moschini, grande profissional da saúde. Dr. Ronaldo, nós temos 4 minutos finais para os seus agradecimentos, mas nós temos uma pergunta aqui no internauta. Resumidamente, eu gostaria que o senhor respondesse para ele, onde ele diz assim: meu nome é José Carlos de Andrade e digo o seguinte: acompanho o site da Câmara e observo os projetos de todos os vereadores. Dr. Ronaldo Moschini tem alguns projetos como a criação de um pronto atendimento infantil diferenciado, também a jornada de trabalho para os enfermeiros e a implantação da clínica do homem. O senhor pretende levar avante esses projetos? Sim, eu acho que faz parte daí dos meus objetivos principais.
Eu trabalho num pronto atendimento, chama Unidade de Pronto Atendimento Médico de Piracicaba, e sei da dificuldade que às vezes muitas mães enfrentam com crianças, principalmente nos sábados e domingos, onde carecemos de médicos pediatras nas unidades. Eu venho sugerindo bastante ao Poder Executivo, venho trabalhando bastante. Nós temos um colega médico que acaba de assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos um envolvimento bastante grande com a saúde do nosso município e vamos estar, sim, já disse ao meu grande amigo Luiz Roberto Pianelli, que estarei sugerindo, estarei fazendo críticas, sim, que ele saiba encarar sempre como críticas construtivas, porque venho para a população e tenho certeza que o Dr. Pianelli, nosso querido secretário da Saúde e nosso prefeito, Gabriel Ferrato, estarão muito empenhados na solução desses problemas maiores que a nossa Secretaria de Saúde vem enfrentando. Hoje, uma unidade de pronto atendimento médico infantil se faz necessário na cidade de Piracicaba. Precisamos diferenciar o atendimento das crianças, precisamos ver o menor de forma diferente. Então, eu venho sugerindo ao Poder Executivo, ao nosso prefeito, que procure a viabilidade, o estudo da viabilidade de um pronto atendimento infantil, com 3 a 4 pediatras de plantão, 4 a 5, com uma unidade temática, com as paredes todas desenhadas, com brinquedoteca, com telão, com uma programação específica para crianças, com mesinhas baixinhas, cadeirinhas baixas, para as crianças, enquanto aguardam as suas consultas, nas emergências, urgências e no pronto atendimento, que possam ali se distrair e que tenham contato com outras crianças sem risco, porque hoje não admitimos mais que numa sala de espera ainda acabamos por misturar crianças e adultos, porque ali existem pacientes enfermos e antes que se passe em consulta não sabemos o que cada um tem. Então, diferenciar o atendimento da criança, diferenciar a humanização do atendimento da criança. Como eu sempre digo, os pediatras não precisam nem às vezes usar uma roupa branca que às vezes possa traumatizar uma criança. Às vezes um guarda-pó, com um bichinho, alguma coisinha que possa, ou com um carrinho, com um bichinho, alguma coisa. Podemos ver de forma diferente. Tem várias formas para conduzir isso e de uma forma até muito humanizada à criança. Em relação à clínica dos idosos, eu sempre me comoveu muito os idosos. Hoje nós temos já uma atenção especial em muitos bairros, hoje se tem até uma academia para os idosos fazer lá seus exercícios, mas precisamos atuar mais com os nossos idosos. Precisamos levar às vezes o atendimento mais próximo deles. Muitos deles não podem ainda sair da sua casa e ir até uma unidade, então precisamos ativar mais esses atendimentos. E outro caso foi a Clínica do Homem. A Clínica do Homem, tá? Muito importante. Eu sempre disse que o homem às vezes se vê acanhado de entrar numa unidade básica de saúde e fazer um exame. O homem às vezes vai no urologista e lá é uma unidade mista, uma unidade que tem homens, mulheres e tudo mais. Será que se nós realizássemos uma clínica do homem e lá com um urologista, não seria melhor para os homens ir fazer seu exame prostático? Porque sabemos ainda que a nossa sociedade brasileira ainda vive um tabu bastante grande do exame de toque no homem, do exame prostático, e muitos homens às vezes não procuram, porque às vezes quando ele sai da sala, ele tem medo que alguém o veja, que ele tenha feito um exame de toque. Nossa população brasileira ainda tem muitos problemas em relação a isso, infelizmente, mas os homens hoje estão também, através de leitura, através de conhecimentos, através de programas desenvolvidos de prevenção do câncer de próstata, que é a maior causa de câncer no homem e que mata ainda muitos homens no nosso país, já estão realmente procurando deter maior atenção e procurando uma equipe médica para que se faça a prevenção acima dos 40 anos. E além de que existe hoje também, além do exame de toque, logicamente, o exame chamado PSA ou PAS, que ele é um exame marcador tumoral para o câncer de próstata, onde também auxilia o médico como exame complementar em caso de aumentos prostáticos, em caso de adenomas e suspeitos. Então, com isso, o médico já direciona mais casos
diferencia caso para biópsia, caso para só manter controles e ultrassonografia prostática também em caso de aumentos de próstata. Nós temos grandes urologistas na cidade e na rede pública também nós contamos com todo esse aparato, com todo esse atendimento, mas precisamos que os homens hoje procurem, e se nós possamos amanhã, em um curto, médio prazo, ter uma clínica do homem, vai ajudar bastante, auxiliar bastante os homens a procurar essas unidades. Muito bem, nosso tempo já está praticamente estourado, né, diretor? Nós estamos encerrando por aqui, mas antes, porém, agradecer o Dr. Ronaldo Moschini da Silva, médico ginecologista, vereador eleito em Piracicaba para o pleito 2013-2016. Dr. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por transmitir ao telespectador esses cuidados, essas noções de saúde, tanto na área ginecológica como na área do SAMU. Nós queremos desejar ao senhor um sucesso enorme nesse pleito como vereador, porque como médico profissional, como diz o nosso amigo Raul Gil, nós teremos um chapéu para o senhor. Muito obrigado, agradeço as palavras do nosso querido Marcelo, agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Opinião, agradeço a todos os ouvintes e coloco o gabinete do Dr. Ronaldo Moschini à disposição da nossa população para aquilo que eu puder ajudar, logicamente. O interesse maior meu são os projetos, porque o meu grande objetivo maior é auxiliar a população. Então, eu acho que devemos parar de pensar em casos particulares e em casos coletivos, né? Então, quando se pensa numa população toda, quando se pensa num projeto que traz um benefício a uma população, é mais isso mesmo que é o nosso interesse maior. Mas, lógico, não deixando de ver casos particulares também. Sabemos de pessoas que sofrem, que há pessoas que aí estão com problemas e, quem sabe, podemos até orientar de como essa pessoa, às vezes, pode solucionar seus problemas maiores. Obrigado a todos, me coloco à disposição na cidade de Piracicaba. Nós ficamos por aqui, um agradecimento especial a Cris Vitti, a secretária do Dr. Ronaldo Moschini, que inclusive quando nós fizemos o convite já de pronto nos atendeu e colocou esse espaço na agenda do vereador. Cris, muito obrigado, um beijo para você, obrigado a toda a assessoria, ao chefe de gabinete André Siqueira, e nós voltamos amanhã ao vivo das 11 ao meio-dia. Até lá.